Fala galera, voltando aqui para concluir aquele vídeo sobre o coach fanfarrão, que a memória do celular tinha acabado. E aí quando a gente tem aquela figurinha dos stories, que quando a gente pesca ela, a gente pode pescar ela e fazer uma publicação nossa com ela, né? E aí ela dizia, poste uma foto sua na montanha contra o coach fanfarrão. Aquilo eu não... Se fosse eu escrevendo aquela frase, eu não escreveria assim, mas eu pesquei ela e compartilhei. Para fazer força ao movimento, né? Porque é um movimento repleto de virtudes necessárias para as pessoas terem uma experiência segura e saudável na montanha. E já estavam com mais de 4.000 publicações naquela figurinha, né? De pessoas de todo o Brasil. Muito lindo o movimento. E olha, a floresta aqui falando com a gente. Já estamos no fim de tarde, faltam 20 minutos para o sol se pôr. Eu estou calculando isso muito bem, que isso faz parte, né, de uma experiência saudável na montanha, né? E aí eu compartilhei aquela figurinha, eu pesquei, compartilhei, foi muito legal e ela gerou um impacto muito grande, né? O poder da comunicação, das redes sociais, né? E do coletivo se unindo numa frente virtuosa. O Ministério, essa foi uma das frentes que ajudou a mobilizar o Ministério Público a tomar uma posição, né, entrar na justiça com um pedido de interdição desse coach no quesito dele levar pessoas para os ambientes naturais, né? Porque ele teve uma conduta muito equivocada e colocou pessoas em situação de risco de morte. Mas se fosse eu escrevendo aquela figurinha, eu ia escrever algo assim, poste uma foto sua esclarecendo o coach fanfarrão, né? Porque no fundo todo esse movimento não é contra ele, né? É contra a atitude que ele tomou antes, durante e depois essa atividade que ele promoveu, né? Então esse é um movimento, né, a favor do coach fanfarrão, também a favor dele, por mais que ele não perceba isso. Esse ponto de vista, talvez eu não seja unanimidade, né, mas eu acho importante trazer esse ponto de vista aqui. Esse coach, tenho certeza que ele tem diversas virtudes e já ajudou e ajuda muita gente na vida dele, com o trabalho dele, com a existência dele, sabe? E tudo bem. Agora, nessa questão específica dessa atividade na montanha, no Pico dos Marins, ele foi muito errado antes, durante e depois, na preparação, na condução ali durante, né, com todos os avisos de todos os especialistas do corpo de bombeiros, dos guias locais, da previsão do tempo, né, não teve bom senso e depois ainda continuou com o argumento, né, sem reconhecer os pontos vitais que ele se equivocou. Então o que eu queria deixar assim claro nessa minha manifestação é que todo esse movimento eu enxergo como a favor do coach fanfarrão, né? E não necessariamente contra, né? E aí tem um outro aspecto, né, do alcance que ele tem, né? Ele tem mais de 2 milhões de seguidores, ele faz impulsionamentos de propaganda pelo Google, pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram. Ele impacta muita gente com a mensagem que ele transmite. Isso é uma responsabilidade muito grande. E se ele tivesse, ou se ele vier a ter uma sensibilidade de reconhecer o erro dele e trazer as informações corretas para o público em relação a uma atividade num ambiente de montanha, um ambiente selvagem, um ambiente de natureza, né? Se ele tiver um pouco uma luz no coração dele e ele colocar a sua própria voz esclarecendo esses pontos, ele vai disseminar uma informação crucial, fundamental para a sociedade. Um impacto altamente positivo, né? Tanto para ele quanto ser humano, né? Porque quando a gente tem humildade de reconhecer o erro, né, a gente se posiciona assim perante o meio social, as pessoas que estão conosco, e ainda mais quem tem um alcance grande de comunicação, né, que toma uma posição de líder, impacta muita gente, isso nos humaniza,
né? Isso, e quanto mais humano e sincero a gente for, mais capacidade a gente tem de tocar e cativar o coração e a atenção das pessoas, né? Então, no momento que ele tiver um brilho no coração e na mente dele, né, de colocar a informação correta sobre aquele ocorrido que colocou pessoas em risco de morte, né? Ele vai estar evitando que outras pessoas sigam esse erro que ele teve, né? Então ele vai estar cuidando de vidas de muitas pessoas, né? E não incentivando que elas vão para um ambiente natural completamente despreparadas, simplesmente com a fé em Deus. A fé em Deus é fundamental na nossa vida, eu concordo. E eu tô, né, um ser humano aqui simples, né? Que tem suas dificuldades, imperfeições, desafios. Eu considero a fé importante, mas a gente não pode relegar, né, a inteligência que Deus nos deu, né, a percepção que Deus nos deu para a gente consultar pessoas. A gente tem tanta informação, né, e tantas pessoas maravilhosas nesse mundo e aqui no Brasil, espalhadas pelo Brasil. A gente pode encontrar a informação correta, encontrar os equipamentos corretos para saber como ir, quando ir, né? E ter uma experiência valiosa, saudável, transformadora, edificante, né, com a Mãe Natureza. Porque a gente está num ambiente desse, ó, olha o tamanho dessas árvores, gente, o tamanho dessas pedras, né? Ó, isso tudo aqui já é altamente impactante para uma pessoa minimamente sensível, né? Que para observar onde ela está, né? Onde ela pisa, né? Olha esse solo aqui, né? Isso aqui é um terreno irregular, isso aqui é a erosão constante. A última vez que eu vim aqui, essas pedras não estavam desse jeito, o volume de água não estava tão seco, estava maior. Então isso tudo já nos coloca, né? Já nos traz possibilidades de risco, né? E ao mesmo tempo já nos coloca numa dimensão de, opa, qual é o meu tamanho nisso tudo, né? Ao mesmo tempo fazemos parte disso tudo, né? Vamos ter uma experiência edificante e harmoniosa com a Mãe Natureza. Então era isso que eu queria colocar, né? A gente pode ter uma experiência profunda, enriquecedora, transformadora na natureza, cuidando de todos os detalhes, né? Com a inteligência que Deus nos deu, né? Com pessoas maravilhosas que Deus nos deu e tantas outras que a gente ainda nem sabe que existem, mas que estão dispostas a nos ajudar, né? Então essa é a minha mensagem. Por isso que eu sou o nome dessa publicação, né, a favor do coach fanfarrão e não contra, né? Estamos todos a favor de que a gente se una, né, em respeito à Mãe Terra, né, a todas as formas de vida, vegetais, minerais, animais, que a gente possa aprender e crescer com essa tecnologia que é a maior que já foi inventada e que nos foi entregue para cuidar, né, que é essa tecnologia da biológica, da vida humana e integração com a vida do planeta Terra, com a natureza e a grande natureza dos astros, tá bom? A gente pode ter uma experiência diferenciada e maravilhosa na natureza, mas com tudo aquilo que Deus nos deu: inteligência, altruísmo, humildade, gentileza. Assim a gente constrói um mundo melhor. Muito obrigado a todos do movimento Respeite a Montanha. Se você não conhece, procure no Instagram, Movimento Respeite a Montanha. E lá a gente tem uma noção ainda maior do tamanho das belezas do nosso Brasil e da nossa sociedade. Muito obrigado.